Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos, cuidando de você. Esse é o plano. Na semana passada, tivemos aqui um ponto de vista especial de carnaval. Naquela oportunidade, entrevistei alguns dos responsáveis pela revitalização do carnaval natalense. Todos eles elogiaram a iniciativa do prefeito Carlos Eduardo, como também nominaram como coordenador geral desse sucesso o secretário de Cultura de Natal, Dácio Galvão. Por isso que no programa de hoje é com muita satisfação que eu entrevisto exatamente Dácio Galvão, que vai fazer para a gente um relatório do que foi o Carnaval Multicultural de 2018, já considerado por todos como o maior carnaval de todos os tempos em nossa cidade. Mas antes eu quero mandar um abraço para alguns amigos telespectadores. Valmir, do MP Bia, lá em Mãe Luísa, Damião Potência, o grupo Brasil é Nosso, Paulo Neres, Nádia Luzia, Ana Cristina, professora Betânia, Gabriel Camilo, Pedro Maurício e também Paulo Inácio. Meu querido amigo, caríssimo amigo Dácio Galvão, uma alegria imensa entrevistar você. Eu estava procurando você durante toda a semana para dar um abraço e dar os parabéns, o que faço aqui no nosso programa de hoje, pelo estrondoso sucesso que foi o Carnaval Multicultural, e você, como coordenador geral dessa coisa que extasiou a todo mundo. Um carnaval seguro, sem violência e onde a família natalense pôde se divertir, pôde brincar um pouco. Um carnaval muito bacana que vai entrar na história. Eu tenho certeza que os próximos serão ainda melhores. Contudo, esse de 2018 marca um tempo imenso nesse carnaval que no passado era bacana. Houve aquele acidente horrível há mais de 30 anos e tinha parado. E agora volta com gosto de gás. Quero lhe parabenizar e renovo os agradecimentos porque você aceitou o convite depois dessa semana de tantas folias para estar com a gente conversando no ponto de vista de hoje. Eu quero agradecer o seu convite, Nelson. E é um prazer enorme estar aqui para a gente conversar sobre carnaval. Como você se sente sendo o coordenador do maior carnaval realizado em Natal? Olha, eu me sinto muito bem, assim, com humildade eu devo dizer que isso deve ser não focado numa pessoa que centralizou e tal, ao contrário, uma equipe grande que vem se dedicando ao longo dos anos nesse formato que vocês estão conhecendo, assim, carnaval em polos, né? E aí, claro, você também não consegue, andorinha só não faz verão, né? Então a equipe é comprometida, a gente procurou conceituar o carnaval desde o início e construímos o carnaval não também só com a equipe, digamos, institucional. Todos os polos nós dialogamos com os carnavalescos, com os presidentes de agremiações, até chegar onde nós chegarmos. Quando surgiu a ideia de fazer em Natal esse carnaval multicultural? Olha, eu diria que foi no segundo mandato do prefeito Carlos Eduardo, teve um momento que eu não esqueci. Nós estávamos na Redinha e na intuição política, você que tem esse feeling também, ele olhou para mim num dado momento que a gente estava caminhando e disse: o povo está querendo carnaval. Isso lá atrás, né? E aí, vamos incrementar e tal. E aí me deu a liberdade para pensar o carnaval junto com a equipe. A gente não descobriu a pólvora. Os polos, por exemplo, Pernambuco já adota esse modelo e tem como polo central o Marco Zero. A partir daí a gente começou a adotar esse formato e adequando as características, naturalmente, da cidade e de cada região. Porque, por exemplo, o polo Redinha, você tem 3 palcos, 2 que sugerem um tipo estético de música e uma outra estética, no caso do Buiú. Então você trabalha mais no palco do Buiú, que é seguramente o maior, junto com Ponta Negra,
o maior polo do Rio Grande do Norte, carnavalesco, eles têm uma solicitação que você tem que mandar, o que eles pedem. Então, a gente são mais grupos ligados à indústria cultural de massa e tal, e você tem que corresponder aqui e acolá, você introjeta ali um outro repertório para ir dialogando, mas a função é essa. E, de resto, o carnaval multicultural, ele está multiculturalizado no país inteiro. Então, cabe do DJ ao MC, cabe do rock, cabe do Congo, dos congos de calçola, da ciranda, do coco de zambê, do pastoril, até a base fundamental, o samba e o frevo. Essa ideia dos polos já fez parte do seu desenho inicial e uma outra pergunta dentro da mesma pergunta. É mais ou menos um modelo que outros estados já adotavam e quais as modificações que você fez? No caso, Pernambuco tem muitos polos e pulverizou, foi lá onde a gente se focou. Mas, como ele disse, adequando à realidade nossa. Então, a gente tem 4 regiões administrativas, um nível de fomento, de investimento que também não era tão alto, e a gente precisava ir dando os passos curtos, mas seguros. Então, conseguimos 3, e agora, quer dizer, 3 regiões, agora atingimos 4 regiões e criamos mais polos, estamos com 7 polos. Foi o polo praia. O foco principal, né, é o seguinte, é fazer um carnaval para o povo, sem concessão e demagogia, porque é a grande tônica hoje do país, em outras capitais também. E aí, desde o início, adotamos a condição de polo e o diálogo. A gente não faz uma política verticalizada lá, do ponto de vista de uma política, de formulação de política pública na área de cultura. Então não cabe mais o subjetivismo, eu vou fazer isso, o eu morreu. Nós vamos fazer isso. Então os segmentos organizados vêm discutir, então os blocos da redinha, os restauranteiros, se vai prejudicar o restaurante, se não vai, o corredor, como a gente vai fazer. E aí a gente constrói, é claro que a gente opina, na Secretaria de Cultura e na Funcarte, nós temos pessoas com expertise nessa área, músicos, né, artistas que trabalham conosco. Mas a gente dialoga e constrói o polo conforme, digamos assim, o perfil cultural de cada região. Inclusive o polo Petrópolis esse ano ele bombou realmente. É verdade, o Petrópolis sempre teve a tradição de ter o baile de máscaras, né? Ali, Ateneu, no Largo do Ateneu e tal. E aí começamos a investir nesse baile de máscara como sendo a abertura do carnaval. E foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Esse ano realmente atingiu um ápice e muitos blocos, né, participando. O povo realmente foi para a rua e a gente procurou colocar pessoas do calibre do Roberto Sá, do Maestro Forró, que é apesar do nome Forró, deveria ser Maestro Frevo, da Bomba do Emetério, que é uma realidade hoje internacionalizada já, rapaz jovem, e os grupos locais, porque o Submarino Amarelo de Marco Sá foi um estrondo só com atrações locais. É importante dizer que nesses polos nós temos 90% do talento artístico norte-rio-grandense participando, ou mais, em torno de 95% por aí. 5%, 6% oscila, são artistas convidados para dialogar com, mas ocupa o mesmo palco, utiliza a mesma logística, estrutura de som, de luz e etc. A grande sacada, se me permita lhe dizer, exatamente, além de trazer as atrações nacionais, que são importantes, essa valorização da prata da casa foi, na minha avaliação, um ponto altíssimo nesse carnaval de 2018. Mas uma pergunta, a junção daquele movimento chamado Grandes Carnavais, com aquela turma dos blocos chamados de elite e tal, essa junção deu um impulso maior nesses últimos 3 anos.
Eu acho o seguinte, que os grandes carnavais, ele atua bem ali dentro de um polo de classe média, que é exatamente Petrópolis, né? Petrópolis, Tirol, lembrando os carnavais de antigamente, verdade. que fazíamos o curso, que fazíamos os blocos. As alegorias, e depois etc. todo mundo ia para o América, mais ou menos era aquela coisa. Né? Então, funcionou numa parceria público-privada, como aliás foi uma tônica esse ano. A crise financeira impôs que a Lei de Alma Maranhão saísse de renúncia fiscal da Prefeitura, saísse na frente. Desde o Réveillon, a gente já veio utilizando ela com alguns parceiros proponentes, e continuamos a aprofundar isso de tal modo que a gente teve uma adesão enorme com patrocinadores, tipo o Banco do Brasil, enfim. E aí o Carnaval se empoderou nesse sentido. Eu diria que tem a gente olha muito aqui, temos a tendência de olhar, mas nessa linha Ponta Negra até Petrópolis, mas o Carnaval das Rocas, por exemplo, com as Guerreiras, com o Toninho, tem um carnaval ali de pé no chão que é absolutamente parecido com Olinda. É preciso que se vá lá para sentir aquelas ruas, o sobe e desce ladeira, o povo, né, assim, curtindo, alegre, feliz. O da Redinha tem aquela irreverência daqueles blocos pé no chão, né, as raparigas, aí tem o lírico, que é a Redinha dos Meus Amores, o Galo da Praia, além do Siri e do Baiacu, é evidente, esses aí são ao concurso. Então a gente vê que cada polo vai tendo uma característica nesse sentido, né? Agora, por exemplo, os caboclinhos, os índios nossos aqui, eles vieram para Ponta Negra. Esse ano, a primeira vez. Ponta Negra. Por opção, que eles sempre faziam o polo Ribeira. Mostrando, inclusive, essa faceta da nossa cultura, porque é uma coisa muito antiga. Singularíssima. Mário de Andrade, quando esteve aqui em 29, já registrou essa característica dos índios enquanto brincantes, né? E aí eles vieram e foi um grande sucesso aqui, esse corredor também de Ponta Negra. Então tem coisas inusitadas, assim, né? Tem os cão com aquela característica do mangue e tal, aquela coisa. E aí você vai aqui para a região oeste, teve um grande carnaval, que foi o Nazaré Folia, um negócio assim estrondoso. Então é preciso se deslocar, às vezes, um pouco mais do eixo formador da opinião, né? E um pouco mais para a área periférica, no bom sentido, para poder perceber que a cidade toda se envolveu. É uma adesão à alegria, como você bem frisou no início do programa, é uma adesão, porque carnaval nós entendemos que gera cidadania, né, remodela as almas, né, as mentes, né, e consegue reafirmar simbolicamente a cultura do país, do estado, do município, e, além do mais, fomenta a economia. Esse é um dado precioso. Hoje, cultura, festa, como se diz, significa dizer fomento, investimento, circulação de capital e empregabilidade temporária. Né? Sobre isso eu vou iniciar o segundo bloco daqui a pouco, perguntando exatamente a sua avaliação sobre esse tema. Tá. Mas não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Acreditamos no valor da sua liberdade, porque sabemos o quanto é bom escolher fazer o que quiser. Por isso, fazemos juntos por sua liberdade. De fazer uma viagem, de deixar as contas no verde, ou até mesmo de ter um tempo só para você. Aqui te ajudamos com o crédito que você precisa para ser livre, de um jeito mais próximo e colaborativo, com prazos e taxas justas. Sicredi. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Com uma infraestrutura moderna, o Senac oferece mais de 30 opções de cursos no segmento de saúde. Pioneiras no Rio Grande do Norte, as habilitações técnicas em áreas como podologia e estética são diferenciais da instituição.
Também se destacam cursos de enfermagem, saúde bucal e o novo técnico em ótica, além de qualificações como massagista, cuidador de idoso, primeiros socorros e agente de combate às endemias. Os laboratórios do Senac contam com equipamentos de última geração e estão estruturados de maneira que o aluno possa vivenciar situações reais no ambiente de trabalho. Multiplique suas chances. O Senac tem as ferramentas que você precisa para transformar o que você gosta de fazer em uma atividade de sucesso. Senac, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O INCOR Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Além da melhor equipe de cardiologia da cidade, também oferece serviços de geriatria, endocrinologia, neuropediatria, dermatologia e outras especialidades, tanto na unidade da Miguel Castro como na unidade da Promater. E nós voltamos à nossa entrevista com o secretário de Cultura de Natal, Dácio Galvão, responsável pelo exitoso Carnaval Multicultural 2018. Dácio, eu prometi que começava a fazer uma pergunta, né, no segundo bloco e vou exatamente começar com ela. O que significou o Carnaval de 2018 para a atividade econômica natalense? Principalmente na área do turismo, a hotelaria, quantos turistas nós recebemos, enfim, qual a perspectiva real de dinheiro que circulou nesse período na nossa capital? Olha, Nelson, esse pragmatismo entre cultura e turismo era muito falado, verbalizado, mas ele só foi levado a efeito efetivamente pelo prefeito Carlos Eduardo, isso é uma verdade incontestável. Então, nós quando pensamos Carnaval, pensamos exatamente nessa área de investimento e o diálogo com os setores que estão dentro do elo da cadeia produtiva da economia da cultura e do turismo. O ano passado, eu posso lhe dar um dado seguro, que foi em 4 dias, 10 milhões por dia circularam na cidade. 40 milhões. 40 milhões o ano passado, no investimento de 5 milhões. Né? E isso aferido pela Federação do Comércio, o seu departamento estatístico, que nos deu esse resultado. E eu me lembro, inclusive no blog Ponto de Vista, eu noticiei esse resultado dado, do ano passado. Quanto ao turismo, quer dizer, os hotéis esse ano, a gente já teve notícia que estavam lotados, né? Os sites aí da área já vinha dizendo, etc., pousadas e tudo mais. O comércio informal, nós também temos o interesse em valorizar. Então, para isso, o que a gente faz? A gente sempre provoca o Ministério Público e aí a gente gera uma espécie de termo de compromisso entre as partes envolvidas, né? E eu diria a você que pela primeira vez na história do Carnaval de Natal nós tivemos o primeiro polo regulamentado, que foi publicado no Diário Oficial do município e tal, que foi o Polo Petrópolis, exatamente ali no Largo do Ateneu. Regulamentado com os ambulantes, regulamentado com os donos de bares e restaurantes, uma grande convergência para que a gente pudesse fazer. Porque outra realidade de Natal é que você não tem espaço público com característica para você fazer evento. Então sempre é muito inadequado. E com isso os arquitetos que nós trabalhamos se exercitam ao máximo para projetar, digamos assim, aquela situação de tal modo que você que vai lá se divertir, você que é proprietário de um restaurante, ou alguém que tem um apartamento aqui que mora um pai que tem problema cardíaco ou alguma outra, e tudo isso perpassa o nosso carnaval. Falta uma espécie de marco zero que tem... falta um marco zero, exatamente, falta um marco zero, porque até a Praça de Ponta Negra é uma praça privada, para você ter ideia, né? Que chama Praça do Gringo, é ecológica e tal. Bom, então tem uma série de inadequações, mas objetivamente a gente só vai poder responder com segurança quando a estatística, o resultado estatístico do FEComércio vier a lume, né? Creio que mais uns 10 dias. Mas baseado no olhômetro e na experiência anterior, eu ousaria dizer que a circulação de dinheiro, apesar da crise, vai ser maior e também
a quantidade de público vai ser maior. O ano passado foi estimado em 400 mil pessoas, 390 mil precisamente. 400 mil pessoas. Esse ano nós contratamos uma equipe para fazer toda a filmagem drone, né, para poder ter fixação de imagens de aglomeração de pessoas, para a gente poder ter o recorte estatístico de pessoas por polo mais fecundo, mais incisivo. E aí a gente também vai ter como quantificar melhor. Eu creio que ultrapassará, eu vou dar um chute aí, mas a minha opinião é que deu mais pessoas, teve mais gente participando. Então eu estimo mais de 500 mil pessoas. Mais de 500 mil a pessoas. A estatística vai dizer. O que vai gerar, então, uma circulação de recursos bem maior. Olha, Nelson, os economistas, eles dizem hoje o seguinte, que a cultura não é mais a cereja do bolo, mas é o fermento nesse momento de crise. O prefeito Carlos Eduardo pediu, por exemplo, para se colocar o item que Salvador já vem colocando, o Recife também, empregabilidade temporária nesse período. Então, a pesquisa vai aferir o que nós não fizemos no ano passado. Mas só para lhe dar um dado assim, de referência, mesmo guardado as proporções de população, etc. e tal, Salvador, ano passado, teve uma aferição de 200 mil empregos, 205 mil empregos, foram gerados na informalidade. Então, isso é muito importante num momento de crise e de desemprego, não é? Então, o outro dado é o seguinte, é que essa relação da cadeia produtiva da cultura, ela não está ainda totalmente elaborada. A parte de designer, por exemplo, de publicidade, tudo isso está dentro da área da cultura e não do turismo propriamente. Só que esse mapeamento técnico, estatístico, quem está fazendo é o IBGE com o Ministério da Cultura. O que eu estou querendo traduzir de forma, vamos dizer assim, num linguajar mais fácil, é que mesmo com essa aferição do ano passado e com a desse ano, tudo vai ser a mais. Por quê? Porque esse elo da cadeia produtiva a gente ainda não está aferindo. Exemplo bem claro, toda a mobilização da logística, palco, som, luz, material eletrônico, holding, contra-regrista, nada disso está entrando como empregabilidade ou como circulação de dinheiro. E a gente sabe que hoje o maior investimento que se faz em qualquer festa, seja ela qual for, é em logística. É muito mais caro do que artista, é muito mais caro do que qualquer outra coisa, luz, palco e som. São mais caros. Então, esse tipo de aferição a gente não está fazendo. Ainda assim, o nosso prognóstico, assim, a futurologia que nós fazemos, é que será bem maior e a economia criativa é uma realidade hoje no Brasil. A economia criativa hoje, ela gera emprego, renda, de uma forma, assim, absolutamente incontestável, né? Porque você vê uma escola de samba dessa, por exemplo, o cara que compra a cola, que compra a bijuteria, que compra a purpurina, enfim. Então, esse tipo de procedimento, como na cadeia hoteleira, já ligada ao turismo, você tem a camareira, o chefe de cozinha, né? O taxista que pega o hóspede para levar e tal, etc. Então, é uma geração de emprego e renda muito grande. Eu quero crer que esse ano, o ano passado, o Natal e o Carnaval geraram uma circulação de 120 milhões, que foi 80 em novembro e dezembro. E aí você teve várias situações, como agora também, o audiovisual, né? O teatro, né? Tivemos também o festival literário, festival de dança. Então, toda essa relação, o audiovisual, foi muito bom, também o festival. Então, quando você soma os dois aí, você está gerando em 3 meses uma faixa de 120 milhões, minimamente. 120 milhões. Na estatística passada, um dado curioso. 82%, se não está me traindo aqui a memória, a circulação de dinheiro foi de natalense. E apenas 18% de turista. Só que este ano, pelo que os nós hotéis vimos, já os estavam hotéis lotadíssimos, não é? Fatalmente aumentará isso na fatia, né? E eu quero dar os parabéns, não só pelo Carnaval, mas você citou agora há pouco outras atividades da sua secretaria, e eu quero lhe dizer que a cultura natalense está muito bem entregue nas suas mãos. É uma equipe de pessoas, né, os que têm expertise nessa área, que trabalha conosco lá, e o prefeito Carlos Eduardo, ele realmente é democrata no sentido de possibilitar que tenhamos liberdade para trabalhar
dentro de um pensamento criativo sem intervenção. E com isso a gente tenta seguir as bases também do Plano Nacional de Cultura e suas metas. É preciso lembrar que pela primeira vez na história da cidade, o prefeito sancionou, a Câmara aprovou naturalmente, né, 2 planos importantíssimos. Agora, entre dezembro e janeiro, que foi o Plano Municipal de Cultura para os próximos 10 anos, naturalmente estimado e baseado na população, no que se ouviu, no que se depurou, nos GTs, nos grupos de trabalho, e o plano do livro, da leitura, da literatura e de bibliotecas. Porque isso tudo é um alinhamento com o Ministério da Cultura, assim como você tem o plano SUS, da saúde, da assistência social, da educação, você tem o PNC, que é o Plano Nacional de Cultura. E isso significa o quê? Democratizar a cultura. Não adianta uma secretaria ou uma fundação cultural não ter o diálogo com os segmentos. Claro, né? Perfeito. Porque esses aqui são os fazedores de cultura. Né? É verdade. Nós somos fomentadores. Né? E com isso, a possibilidade de lançarmos editais públicos que gerem isonomia na participação. Eu queria até que você explicasse a questão dos editais. O edital é um instrumento democrático aberto, né? A todo o país, inclusive. Pra você ter ideia, nós tivemos, o ano passado e ano retrasado, grupos de Recife vindo se inscrever no edital do Carnaval de Natal, para participar. Isso demonstra transparência. Total, transparência total. Nós temos um comitê gestor, nós temos várias curadorias, até para reinado de Momo, rei e rainha, nós temos figurinista, bailarino, pessoas com expertise na área lá, até de educação física, porque demanda um esforço também. E aí você tem músico, né, em cada curadoria, para a escola de samba, idem, né, para as tribos de idem. E esse chamamento público, ele é transparente, como você colocou. Se você não concorda, cabe recurso. Então não tem aquela verticalização, eu indico, né? Não existe isso. Beleza. Isso eu acho que faz a diferença. Nós lançamos na gestão anterior 17 editais públicos. Isso nunca houve, nunca aconteceu na história do estado do Rio Grande do Norte. Não é na cidade de Natal, não. É na história do Rio Grande do Norte. Dácio, você realmente está de parabéns. O prefeito está de parabéns. Eu tenho ainda várias perguntas para lhe fazer, mas infelizmente o diretor, como fez no programa passado, já mostrou 3 vezes o reloginho. Na semana passada eu disse, parece que ele não é carnavalesco, mas hoje eu estou tendo certeza. Ele não é carnavalesco, porque ele já mostrou mais de 3 vezes, inclusive. Mas infelizmente o programa é curto. Eu só tenho que lhe agradecer. Você ter deixado suas atribuições, ter vindo com esse seu relatório tão bacana do que foi esse Carnaval Multicultural 2018. Renovo os parabéns. Uma perguntinha bem rápida, você vai ter só 10 segundos para responder. Eventuais problemas poderão ser aferidos daqui para frente, já dentro dessa linha do planejamento do Carnaval 2019. E você falou do TAC, que já foi o primeiro no Polo Petrópolis. Os demais polos, você também vai adotar essa mesma filosofia de ação junto ao Ministério Público no próximo ano? Especialmente dizendo até que o Ministério Público foi provocado por nós, na verdade. Que beleza. Já em dezembro a gente já estava provocando essa audiência. E Ponta Negra a gente já deu um passo muito forte, nos reunimos com 22 proprietários agora. Já nesse carnaval, trabalhando já uma viabilidade nesse que aconteceu, e vamos também fazer o mesmo planejamento como fizemos em Petrópolis para o próximo ano. Que beleza. Planejamento é tudo, tá? Eu quero lhe parabenizar mais uma vez, agradecer por você ter dado essa entrevista altamente esclarecedora. Tenho certeza que o nosso telespectador gostou imensamente de assistir. Grande abraço e um feliz Carnaval Multicultural em 2019, seguindo o exemplo do que foi este ano. Eu que lhe agradeço, Nelson, a audiência do seu programa, um grande abraço. E a você, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua audiência e a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento
Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos, cuidando de você. Esse é o plano.